Olá para você. Esse vídeo eu quero dedicar a todo mundo que está passando por algum tipo de luta, uma luta assim que está bem difícil, é uma montanha que parece até intransponível, sabe? E você tá lutando. Sabe aquela sensação que você tá quase se afogando? Você tá assim, tentando assim se salvar, você tá se afogando, você tá só com esse rosto daqui para cima, né, da superfície da água, o resto tá tudo afundado, você tá lutando. E eu vou falar uma coisa para você: pare de lutar. Hoje a palavra de Deus vai ser esse tema. Convido você a ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender por quê. Você vai ter uma surpresa sobre o que isso significa e é sobre isso que eu quero falar. Olá, para você que não me conhece, eu sou a Jaque e eu me apresento, eu falo isso todo santo dia aqui, porque sempre tem gente chegando, dando uma vasculhada aqui no canal. E se você está chegando agora, seja primeiramente muito bem-vindo. A minha ideia aqui, o meu objetivo é ler a Bíblia com você todo santo dia. Todo dia a gente lê um capítulo da Bíblia e no final do vídeo eu faço alguns comentários a respeito daquela leitura, alguma lição, alguma coisa que eu tirei, que você pode tirar também, mas com o objetivo final de aplicar na vida aquilo que a gente lê, tá bom? Então, você é muito bem-vindo. Você que já é aqui do canal, se você perdeu também alguma leitura, olha lá nas playlists, tá tudo salvo lá, todos os vídeos das leituras anteriores. Tem vídeos de outros livros da Bíblia, inclusive, você pode colocar sua leitura em ordem, montar o seu próprio plano. Então, fica tranquilo que tá tudo salvo lá. É só você ir lá depois pegar a sua leitura, tá? Mas leia a Bíblia, leia todo dia, tá bom? E antes da leitura que a gente vai fazer, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que Ele fale com a gente, vamos pedir ao Senhor que abra a nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, para que a gente saiba discernir a área da vida da gente que nós precisamos deixar de lutar. E é sobre isso que nós vamos falar, mas vamos pedir antes que Deus fale com a gente na sua infinita sabedoria. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sua palavra desde já. Peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Fale comigo, fale com quem está me assistindo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, traga a nossa memória, traga à luz áreas que estamos lutando com todas as nossas forças e que não está resolvendo nada. Senhor, qual é a área que nós precisamos deixar hoje? Mostre para nós. Peço que o Senhor fale com a gente, nos dê sabedoria. Peço que o Senhor abençoe inclusive a pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. Fortaleça essa pessoa nessa luta que ela está passando, porque só o Senhor sabe o que ela está passando, só o Senhor conhece, então só o Senhor pode sustentar. Mas que a palavra do Senhor hoje venha, a Deus, como um bálsamo, como uma tranquilidade, como um rio de vida para essa pessoa. É o que eu peço ao Senhor. Nos dê corações assim transformados, corações ensináveis e obedientes, tementes ao Senhor através da leitura da palavra, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, palavra do Senhor, então, no Salmo 46, a Bíblia ela diz bem assim pra gente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu disse no começo do vídeo, gente, que às vezes a gente precisa parar de lutar, é por causa desse versículo, do versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O se aquietar não é simplesmente você ficar parado, do tipo,
eu não tenho que fazer nada agora. Eu vou continuar lutando, mas eu quero fazer as coisas ainda do meu jeito. Não. Gente, quando a gente fala que assim, o aquietar, ele é também uma confiança em Deus. Só que o aquietar, diferente um pouco do confiar, né, que você tá ali descansando, confiando em Deus, ele literalmente fala para você, assim, né, no mundo físico, não fazer nada. Olha que coisa curiosa, né? O termo hebraico traduzido para o verbo aquietar, olha o que ele significa. Pare de lutar. Aquietar no hebraico significa pare de lutar. Em algumas traduções da Bíblia, esse termo aqui, o aquietar, ele significa interromper a guerra. Então, tipo, para a guerra, para tudo, sabe? E uma coisa, gente, que a gente aprende aqui, quando Deus ele fala assim pra gente se aquietar e saber que ele é Deus, simplesmente é porque se a gente gasta toda a energia que a gente tem querendo resolver tudo, querendo lutar, querendo fazer, né? Tipo, eu preciso lutar, preciso vencer, porque eu li isso, eu ouvi sobre aquilo, eu assisti uma pregação, alguém falou pra mim, e a gente é estimulado o tempo todo a estar em movimento, pra estar lutando, pra vencer. Sabe o que isso significa? Que Deus não precisa fazer nada, porque você já tá fazendo tudo. Só que quando a gente entra no contexto assim, que a Bíblia está dizendo, né? Aquietai-vos. É mais ou menos assim, para de lutar, sai dessa guerra, sabe? Para toda essa guerra e deixa Deus agir, deixa Deus fazer. Sabe por quê? Porque quando é Deus fazendo, a glória é toda dele. Saber que eu sou Deus. Como que você vai saber que Deus é Deus se a gente está gastando o nosso tempo fazendo absolutamente tudo? A gente nunca vai saber quem é Deus, porque simplesmente a gente é que está fazendo todas as coisas. Então, gente, quando tem inclusive até músicas que falam sobre isso, que a gente nunca tem que parar de lutar, que a gente tem que estar lutando o tempo todo, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque tem momentos sim que você tem que parar de lutar. Tem momentos sim que Deus vai falar assim, olha, fica onde você tá, fica quieto, tipo, fica na sua, sabe? Esse texto aqui do Salmo 46, olha como que ele começa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quando a gente tá lutando, a gente tá vivendo momentos angustiosos, a gente tá vivendo momentos assim, desafiadores realmente, que vem nos abater, que vem querer nos destruir, só que a gente precisa ter o discernimento quando Deus ele tá falando assim, olha, entrega pra mim essa área, entrega tudo. Isso que você tá se apegando com todas as suas forças, entrega pra mim e deixa eu ser Deus, para você ver que eu sou Deus. Se aquiete, pare a sua guerra. Se aquiete, sabe? Pare de lutar. Interrompa a guerra. E veja que eu sou Deus nessa área da sua vida. A gente precisa entender que muitas vezes, quando Deus ele fala para a gente se aquietar, é para a gente realmente parar de ficar lutando tudo com as nossas forças, porque senão a gente nunca vai saber quem é Deus. Nunca. Não com as nossas experiências. Eu falei até no vídeo anterior, às vezes a gente tem a referência de fé das pessoas, né? A gente olha aquela pessoa que a gente gosta bastante e vê nela ali, puxa, aquela mulher, aquele homem de Deus, mulher de Deus, são referências de fé para mim e eles caminharam com Deus. Só que essas pessoas já têm a história delas ali construídas em Deus. E você e eu precisamos ter as nossas próprias histórias, experiências com Deus construídas em Deus. Isso significa que se Deus falar para você, então, pare de lutar. Pare de lutar. Se aquieta. Deixa ele mostrar que ele é Deus na sua vida. Não fica colocando a mão, o dedo, sabe? Onde você não tem mais que colocar. A menos que você queira continuar lutando sozinho, gastando todas as suas forças. Gente, Deus sabe até onde a gente aguenta. Deus sabe até onde a gente aguenta. Ele não dá um fardo além do que aquilo que a gente pode suportar. Mas se a gente não estiver mais suportando, a gente tem que deixar ir, a gente tem que largar a mão, a gente tem que desapegar, tem que parar de lutar sim e deixar Deus conduzir tudo, deixar Deus assim mostrar que Ele é Deus para nós, para que a gente tenha também uma história para contar de experiência com Deus, sabe? Então eu não sei o que você está passando, não sei qual que é a sua luta. O que eu posso dizer aqui pela palavra do Salmo 46, aprenda a entrar no descanso de Deus, aprenda a entrar nesse descanso, sabe, desistindo realmente de todas essas coisas, desistindo de tudo aquilo que você está se matando de lutar. Desista para que Deus possa agir,
sabe? E para que depois você tenha realmente um testemunho de fé para contar. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Fique firme na sua leitura. Não desista da sua leitura. O Senhor, Ele tem muito mais para falar com a gente. Mas Deus, Ele quer que a gente esteja bem. O Senhor quer que a gente aprenda a confiar nele. O Senhor quer que a gente se aquiete para a gente ver que Ele é Deus. E isso a gente só vai descobrir, gente, na jornada da leitura da palavra. Onde o Espírito dele vai falar no nosso coração e mostrar as áreas que a gente precisa, de fato, entregar. Tá bom? Em nome de Jesus, eu espero que essa leitura tenha sido uma bênção. Fica firme na sua leitura, tá? E Deus te abençoe até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.